Saudações, irmãos e irmãs motociclistas, pilotos e garupas. Estamos aqui na parte 3 do nosso vídeo, saindo de Orleans, Urubici, finalmente fazendo o Rio do Rastro. Nesse dia, a gente saiu às 9h25 do hotel e chegamos de volta ao hotel às 17h30, porque nós chegamos até Urubici. Mas, para esse vídeo especificamente, eu vou fazer uma pequena divisão. Nós vamos mostrar o Rio do Rastro subindo, nós vamos falar sobre os perigos também do Rio do Rastro e vamos também mostrar a visão do Rio do Rastro descendo. Então esse vídeo é só sobre o Rio do Rastro. A primeira dica que eu tenho para passar é sobre o Hotel Real Louvre, que nós ficamos hospedados em Orleans. Nós damos preferência para ficar em hotéis. Nada contra pousada, mas a gente acaba dando uma certa preferência para o hotel. Esse hotel atendeu muito bem. Falando de Orleans, essa cidade tem um ponto turístico que é um paredão de pedra, com algumas imagens relacionadas a fatos bíblicos, ok? É bem interessante, fica bem no centro de Orleans, e aí você já começa a viagem com um ponto turístico. Estrategicamente, eu fiquei hospedado na cidade de Orleans, primeiro, como já disse, porque nós damos preferência em ficar em hotel, tomamos aquele café da manhã, e aí saímos de Orleans, passando já pelo paredão. O paredão, inclusive, é caminho de Orleans, sentido Rio do Rastro, ok? E aí nós seguimos. De Orleans até o começo da Serra do Rio do Rastro, são 14 quilômetros. O Rio do Rastro tem 34 quilômetros de extensão. E do Mirante até Urubici, você tem mais 74 quilômetros. Então, Orleans está na parte de baixo do Rio do Rastro. E como eu disse, a gente optou por ficar justamente em Orleans para poder fazer as subidas do Rio do Rastro e fazer o turismo em cima. Obrigatoriamente, a gente passou mais de uma vez no Rio do Rastro, ok? Então fica essa dica aí. Para quem deseja ficar mais próximo possível do Rio do Rastro, do Morro da Igreja que a gente vai ver, da Pedra Furada, a dica é se hospedar em Urubici. Urubici, a hospedagem vai ficar um pouco mais cara, porque é um pouco mais elitizado. Bom, e quantos dias precisa para fazer essa viagem? Bom, a gente considerou 2 dias para chegar até Orleans, e aí consideramos mais 3 dias de ficar na região. Mas sinceramente 3 dias é pouco. A beleza natural do local é muito grande, tem muitos pontos para ver. A gente conseguiu visitar os principais pontos turísticos, é verdade. Mas se nós tivéssemos mais dias lá, teríamos aproveitado um pouco melhor. Então a dica aqui em relação à quantidade de dias, eu recomendaria pelo menos 5 dias, ok? Embora em 3 dias nós conseguimos visualizar os principais pontos turísticos que nós vamos ver juntos. Essa questão de visualização dos pontos turísticos também tem uma questão chave aí, que é a questão climática. Olha só que interessante. No verão, o Rio do Rastro tem a questão das chuvas fortes. Depois a gente vai ver isso com mais detalhe. No inverno, você tem a questão de congelamento de pista. E os meses de estação, você tem as variações climáticas que você pode enfrentar. Chuva impede a visualização dessas paisagens. Então, a minha recomendação em relação ao clima para planejamento da viagem é a seguinte: procurem esquematizar a sua viagem para o Rio do Rastro nas épocas de menor precipitação. Além disso, 2 semanas antes de ir para o Rio do Rastro, veja a previsão se a previsão do clima for de chuva intensa, desista. Muda a sua rota. Não vale a pena ir para lá se você tiver uma semana, for pegar uma semana de chuva no Rio do Rastro. Você só vai gastar dinheiro e vai acabar se frustrando, porque você não vai ver as maravilhas do local. Uma ótima dica também é esse site, pessoal. Serra do Rio do Rastro ao vivo. É isso mesmo. Existem câmeras no mirante da Serra do Rio do Rastro e você pode ver em tempo real.
Ok, agora à noite a gente não vai ver muita coisa, mas vamos descobrir se lá no Rio do Rastro, às 10 horas da noite, se tá uma condição legal de visual. Como vocês sabem, é um momento de serra, e serra dá muita neblina. Então saber se no ato que você está, no momento em que você deseja ir para o Rio do Rastro, se está com uma condição legal de visualização, sem neblina, é algo realmente muito bom para você definir a hora que você sai do hotel. Os moradores informam que entre as 9h30 e as 10h30 da manhã é um bom horário para passar pela Rio do Rastro, porque ainda não formou. Aqui agora a gente está vendo trecho de pista, está vendo um caminhão subindo, um trechinho da pista que está iluminada, ok? Na semana que eu estive lá, não tinha ainda iluminação. O pessoal estava trabalhando no conserto da manutenção dessa iluminação. Mas hoje já tem, por exemplo, iluminação lá. Aí está mostrando parte superior do mirante, né? E ali acabou de mostrar as faixas. É claro que durante o dia é mais fácil de visualizar essa câmera e ver as condições climáticas. Mas 10 horas da noite não vamos encontrar nevoeiro, e foi por esse aspecto que eu já quis trazer isso. E aí vocês também têm uma visão aí do Rio do Rastro à noite, como que é. O incrível dessa região toda é que é uma região extremamente bonita. Eu brinquei com a minha esposa, comentando com ela que, poxa, é impressionante. Parece que todo lugar que a gente passa dá para a gente parar, tirar uma foto, mandar fazer um quadro e colocar na nossa sala. E não é um exagero. É claro que você, por transitar tantos quilômetros, tem uma área ou outra que não é tão legal assim de visualizar. Mas, no geral, a região toda é de uma beleza, de uma exuberância muito grande. Vale muito a pena a visita, a viagem, independente se você vai de carro, de moto. Um outro aspecto também importante é o seguinte: nos finais de semana dá para ver que fica muito lotado. A partir desse ponto que vocês estão visualizando, começa agora o Rio do Rastro. Então são 34 quilômetros, é claro que o ponto auge é justamente a subida da serra. Então ela começa bem leve, né? Como vocês podem ver aí, vai subindo devagar, vai se aproximando do morro que está lá no fundo, e é assim a estrada toda. Normalmente o pessoal, quando vai para a questão assim de subida de serra, se preocupa muito com essa questão de, puxa, a subida é muito forte e tal. Não, a subida do Rio do Rastro não é forte, ela é bem tranquila. Um outro toque que eu vou dar aqui para vocês não se prendam, por exemplo, à velocidade que a imagem está passando aqui. O limite de velocidade da via lá é de 40, tem trechos de 50. Obviamente aqui para mostrar para vocês aqui o Rio do Rastro, obviamente eu dei uma acelerada na imagem aqui para não ficar uma coisa muito cansativa, para a gente não visualizar 34 quilômetros de deslocamento, né? Então, assim, de modo geral, foi uma viagem muito tranquila, com foco em contemplação, ok? E é uma viagem que deve ser feita desta forma. É uma viagem para você ir com calma, para você ir com tranquilidade e ir tirando fotos ao longo do caminho. Tem alguns pontos de parada que a gente vai ver na sequência, tem algumas dicas relacionadas a esses pontos, mas você tem sim algumas aberturas nas pistas, como essa que a gente está acabando de mostrar agora, que é justamente para você parar e aí você faz a sua foto, faz a sua filmagem com total segurança. Tomar um certo cuidado, porque essa via ela é utilizada por moradores. Passa muito caminhão nessa via também, então você tem que estar atento. Isso é importante. Outro ponto é a questão da infraestrutura. São 14 quilômetros de Orleans até o Rio do Rastro, mais 34 de serra, mais 72 até Urubici. Então totaliza 120 quilômetros. A distância não é muito grande, mas é uma distância que você vai percorrer de uma forma lenta, como eu já citei. Então é importante você já sair com o seu tanque bem abastecido. Obviamente você pode pegar trânsito. Se um caminhão tiver uma quebra, tal, dependendo da situação, ele pode acabar fechando a pista, ficar de atravessado na pista, por exemplo.
Então é importante que você está bem abastecido com o seu carro, com a sua moto, para você transitar bem, tranquilo, ok? No trajeto não tem postos de gasolina. Você vai ter poucas paradas relacionadas aí à lanchonete. Logo no começo do Rio do Rastro tem uma, duas pontos de paradas. Alguns deles durante a semana não funcionam, isso é importante colocar. E lá no Mirante você tem um café que também não é todo dia que funciona. Tá? Importante, a recomendação aqui também é a seguinte: faça essa viagem para transitar pelo Rio do Rastro durante o dia de semana. Final de semana, meu amigo, vai um monte de motociclista para lá, um monte de gente. A região é muito conhecida, muito famosa, e aí você corre o risco de não conseguir fazer imagens da pista e tirar fotos sem não ter um monte de moto envolvida, né? Então fica aí. A dica também é bem legal ir lá e passar durante a semana o Rio do Rastro. Isso vale também para Urubici. É uma cidade que é muito visitada, muito badalada. Então, compensa muito você fazer esse translado durante a semana. Agora, o visual do Rio do Rastro, como vocês podem ver, já está mudando. A gente começa a ficar mais próximo do morro em si, já bem próximo realmente da subida que é mais forte, que começa a transitar de um lado da montanha para outra extremidade. Vocês vão notar, e eu peço para vocês darem uma olhada nisso, repararem isso, a gente está vindo margeando toda a montanha do lado esquerdo, né? A pista está transitando toda na esquerda, só que depois na sequência você vai ver que essa pista ela vai ficar fazendo um zigue-zague do lado esquerdo para a outra montanha do lado direito. E é esse aspecto que torna a Rio do Rastro uma das 5 estradas mais bonitas para se andar de moto no mundo. Saiu uma reportagem de uma revista inglesa em que pontua que a Rio do Rastro é uma das 5 estradas mais bonitas para se andar de moto no mundo. Bom, pessoal, agora eu vou deixar vocês curtirem um pouquinho, porque agora o assunto começa a ficar sério, né? A gente está agora subindo o Rio do Rastro, começando já uma outra etapa, onde a gente sai daquele entorno de uma única montanha e a gente começa então a fazer a subida, migrando de um lado da montanha para o outro lado, né? Ali dá para ver nitidamente que você tem ali uma abertura de um vale, né? E aí o Rio do Rastro ele começa então saindo desse entorno pura e simplesmente de um único lado, do lado esquerdo, e começa então a trafegar do lado esquerdo para o lado direito e vice-versa. E aí é onde começa o zigue-zague. Por isso é que essa serra ela não é tão agressiva a subida dela. É uma subida leve, é uma subida constante, mas ela é leve. Bem, pessoal, enquanto a gente está visualizando aqui a subida do Rio do Rastro, vamos falar um pouquinho sobre planejamento de viagem. A dica para planejamento de viagem que eu tenho feito e tem funcionado muito bem é o seguinte: tenha já programado mais de um destino para você fazer suas viagens. Então, o ideal é que você tenha já engatilhado aí 2, 3 destinos de viagens diferentes, prontos, roteiros já prontos, de onde você vai, o que você vai visitar, já ter até uma prévia ali de hotel ou de pousada, onde você vai ficar, quanto vai ficar. Então você fazer todo o levantamento de 2, 3 destinos diferentes. A gente não tem assim muita disponibilidade de tempo, né? E quando você sai de férias, você quer pegar e curtir as férias de uma forma top, né? Investir aquela grana, você está investindo no seu lazer, investir aquela grana bem e realmente colher os frutos disso. Nesse aspecto, fazer planejamento de viagem para destinos diferentes é o melhor cenário por conta da situação climática. A situação climática, por conta aí da poluição, né, e toda essa questão ambiental, tem sido cada vez mais difícil de você fazer um planejamento com muita antecedência. Então o ideal é que você tenha realmente vários destinos e aí quando você vai se aproximando das suas férias, você define para onde você quer ir.
Eu acho que contra a natureza não adianta a gente querer lutar. A melhor forma é se adaptar. Então tenha para o sul, para o norte, para o leste, oeste, trajetos, caminhos diferentes, né, roteiros diferentes para regiões diferentes. Vocês estão vendo essas imagens e dá a entender que foi tudo no único dia que aconteceu. Mas na verdade não foi bem assim. As imagens do Rio do Rastro foram feitas em 2 dias de subida da serra. E isso se deu pelo seguinte: no primeiro dia que a gente subiu, a gente conseguiu chegar até o primeiro mirante, que fica no meio da estrada, a gente vai ver na sequência, que fica no meio da estrada, que dá uma visão legal. Até ali o céu tinha condições de visualização. Dali para frente deu nevoeiro. E aí depois, no segundo dia que nós subimos também a Rio do Rastro, aí estava um dia limpo e a gente conseguiu fazer mais imagens. No primeiro dia também a gente pegou uma questão de nevoeiro muito forte, também na volta do Rio do Rastro, que a gente vai ver na sequência. Estou comentando isso justamente para reforçar a questão de você ter mais dias na região. Ah, poxa, mas é muito tempo, eu vou gastar muito tempo. Dá para fazer mais de uma atração num dia só? Sim, dá para ser feito. O Rio do Rastro, por exemplo, a gente subiu o Rio do Rastro, foi até o Urubici, pegamos autorização no Morro da Igreja e a gente fez ainda o Morro da Igreja no mesmo dia. E voltou para o hotel e chegou às 5h30 da tarde. Mas existem algumas questões aí que precisam ser reforçadas. A gente vai ver no próximo vídeo, eu vou dar várias dicas falando sobre o Morro da Igreja. Tem uma questão de autorização também para poder pegar, como já citei. Mas dá para encaixar mais de um ponto turístico no mesmo dia. Só que a questão climática envolve tanto na questão da visualização do local, que você acaba tendo que ter um prazo maior, uma janela de tempo maior. Então a minha recomendação seria: Rio do Rastro, já coloca na sua ideia, no seu planejamento de viagem, que você vai gastar um dia inteiro só no Rio do Rastro. Você não vai gastar um dia inteiro só no Rio do Rastro efetivamente, mas quando você colocar no seu planejamento um dia só para ver essa atração, vai te sobrar tempo para ficar variando entre os locais e passar mais de uma vez no Rio do Rastro. E isso é bacana, porque se você não pegar um dia bom, você vai ter oportunidade de passar por ela de novo. O ponto melhor para você tirar foto do Rio do Rastro e que aparece na internet é esse mirante que está quase no topo, com essa estrutura metálica que a gente está parado. Foi daí que a gente fez essa foto. Tem uma outra foto também que circula na internet, mas ela foi feita de drone e ela pega os dois lados da montanha. Essa não tem jeito, essa foi feita de drone, vocês não conseguem fazer essa foto aí. Mas olha que fantástica esse visual, né? E assim terminamos a subida do Rio do Rastro. Aí tem alguns pontos interessantes. Do seu lado esquerdo, logo que você termina a subida do Rio do Rastro, você pode visualizar um campo de coleta de energia eólica, né? Então você vê aquelas máquinas enormes coletando energia eólica. Também nesse parque eólico, você pode visualizar também um cânion, ok? E seguindo um pouco à frente, do seu lado direito, tem a entrada do mirante que a gente está fazendo agora. De frente com o mirante, para quem está querendo gastar uma boa grana aí para ficar hospedado, tem o Resort Rio do Rastro. Uma diária aí para pelo menos R$ 1.500 a diária lá dentro. Mas é um resort que você fica exatamente no topo do Rio do Rastro. Então, são esses pontos que você visualiza ao topo aí no mirante do Rio do Rastro. Pessoal, nem tudo são flores, né? Agora eu queria abordar um pouquinho um tema que quase ninguém aborda, que são os perigos do Rio do Rastro. Porque também não dá pra gente pintar o céu de rosa, achar que tudo é lindo e maravilhoso, sem dar atenção em alguns aspectos.
O intuito desses comentários aqui não é desestimular alguém de fazer viagem, pelo contrário, é justamente você saber o que pode acontecer de perrengue, que você pode ter que enfrentar, e aí você se preparar para isso. O primeiro aspecto é no final do dia, a questão do frio. É muito alto estar no mirante do Rastro, a região, como a gente está falando de Santa Catarina, costuma fazer frio, então dependendo da época do ano, você vai encarar um friozinho bom aí, quando você estiver no topo do Rio do Rastro, ali no mirante, especialmente no final do dia. Outro aspecto é a questão da neblina, do nevoeiro. Então junta uma garoazinha grossa com um nevoeiro, rapaz, não é fácil não. Aqui deu para ver uma boa sacada, uma boa dica é ter o uso do GPS na sua moto, porque ele quase me serviu de pilotagem por instrumentos, né? Teve alguns pontos aí que eu andei, para vocês terem uma ideia, na faixa de 30 por hora e não conseguia ver absolutamente nada. Viseira do capacete totalmente levantada para poder ver. E assim, a estrada ela não tem acostamento, então tem muito trecho que você não consegue parar para poder sair fora. Lembrando que em nevoeiro, parar em acostamento não é uma estratégia muito boa, porque quem está vindo atrás de você vai ver a sua luz e achar que você está em trânsito. Então, a questão do nevoeiro, você tem que estar muito atento, especialmente nesse aspecto, porque ele dá muito forte nas primeiras horas do dia, e em especial também no final do dia, você pode se deparar com um nevoeiro forte. Veja como pode ser frustrante uma ida no Rio do Rastro e pegar um tempo ruim com nevoeiro. E aqui a gente está falando só de neblina. Para a dica é por ponto de parada para tirar fotos, etc. Realmente, os melhores pontos eles têm recuo, mas tem um detalhe que tem que estar muito atento, que é o seguinte: caminhão para fazer curva na Rio do Rastro, ele tem que pegar a contramão. Olha só o quão perto esse caminhão chegou da nossa moto. Outro aspecto também, além da questão dos caminhões, e todavia que passa muito caminhão pode ter óleo na pista, tem a questão também que no Rio do Rastro, se você olhar bem, se você reparar, sempre de um dos lados, você está margeando um paredão de pedra. E é muito comum nesse paredão ter algumas cachoeiras, né? Então essa pista tende a ficar escorregadia. Apesar de ser concretada, boa parte dela ser de concreto, tem alguns trechos que pode estar escorregadio. Então tem que ficar muito atento. Duas pedronas do tamanho dessa daqui, ó. Caiu bem no meio dessa pista aqui assim, e elas estavam ali. Venta demais nessa região, pessoal. Então, é um paredão de pedra com muito vento, chuva, condição climática, variação de temperatura. A rocha se desprende e cai em cima da pista. Inclusive tem placa sinalizando isso. Tomem cuidado. Encerro agora as dicas aqui de perrengues e problemas que pode ter, né? A gente não podia deixar de passar por esses aspectos, privando aí a segurança de todo mundo. Eu até então não tinha assistido nenhum vídeo que falava desse aspecto, então achei importante colocar isso. E agora vamos assistir a descida do Rio do Rastro, em especial o trechinho de serra, não vamos passar todo o trajeto, e deixar vocês aí com a música para dar aquela relaxada. Mas vale muito a pena a visualização e essa viagem, gente. No próximo vídeo, a gente vai dar continuidade agora em Urubici. Como eu disse, a gente chegou até Urubici. E aí, vamos ver como é que foi a ida para o Morro da Igreja da Pedra Furada. O QR Code que você está vendo na tela direciona para a lista no iMaps de todos os pontos visitados. Então dá para você seguir todo o trajeto que nós fizemos.
pessoal, estão gostando do conteúdo? Aproveita então para se inscrever no canal, ativar sininho, deixar comentário, fazer reels, verificar o Instagram, divulgar pra gente nas redes sociais. Na tela que vocês estão vendo agora, aparece aí o QR Code que direciona vocês para o grupo Viagem na Moto. Então venha fazer parte com a gente. Nos comentários desse vídeo também vai ter o link para você poder acessar essa comunidade no Facebook.